Olá, bem-vindos a mais um Assunto em Pauta. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre dois setores estratégicos para a Universidade Federal do Maranhão. Direto dos estúdios da TV UFMA, você vai conhecer o trabalho de cada um deles na gestão da comunicação institucional e na produção cultural. E se você tiver sugestões ou dúvidas, envie para a nossa produção pelo endereço que aparece na sua tela e, claro, o seu assunto vai estar em pauta. Neste episódio, vamos conversar sobre as ações, resultados, metas e os novos desafios da Superintendência de Comunicação e da Diretoria de Assuntos Culturais, o DAC, que é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a PROEC. E para saber mais sobre a atuação desses dois setores, nós vamos conversar com o Superintendente de Comunicação, Pablo Monteiro, que é docente do Departamento de Comunicação Social da UFMA, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e doutor em Mídia e Tecnologia. Contamos também com a presença da diretora de Assuntos Culturais, a professora Rosélis Barbosa Câmara. Ela é doutora em Linguística e Língua Portuguesa, mestra em Comunicação e Cultura e bacharel em Turismo. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Eu agradeço muito pela presença de vocês, por estarmos aqui para conversar sobre esse assunto que é tão importante para nós, que é, afinal, a nossa universidade, não é? Nós aqui agradecemos pelo espaço no programa Assunto em Pauta, esse espaço importante para apresentar os nossos trabalhos na Universidade Federal do Maranhão, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e na Diretoria de Assuntos Culturais. É uma satisfação, como Rosélis disse, estarmos aqui para debatermos esse assunto que nos é tão caro, que é a comunicação da universidade, a cultura da universidade. Então, nós agradecemos ao convite do Assunto em Pauta para estarmos aqui. E é isso, então vamos conversar, porque tem realmente muito assunto em pauta, são dois setores estratégicos e muito importantes para a nossa universidade. Eu queria começar falando sobre a Superintendência de Comunicação, Pablo, quais são os objetivos e as prioridades da sua gestão à frente aí desse setor que é tão importante, que reúne aí três setores muito estratégicos para nós, que é a TV UFMA, a Rádio Universidade e também a Diretoria de Comunicação. Conta para nós. Isso, a Superintendência de Comunicação atualmente é formada pela Diretoria de Comunicação, pela Rádio Universidade, pela TV UFMA, como você que falou. É a unidade da gestão do professor Fernando Carvalho que pensa todas as políticas de comunicação da instituição e desse relacionamento que a instituição estabelece com a sociedade, né? E estabelece também com seus alunos, com seus professores e com seus técnicos administrativos. A gestão do professor Fernando Carvalho tem como lema mais inovação, sempre mais inclusão, sempre mais diversidade, né? Então, a UFMA sempre mais. E a nossa meta é fazer dessa comunicação também sempre mais. Nós temos aí 4 macroações, né, que nós queremos implantar e desenvolver durante esse período de gestão, a começar pelo próprio fortalecimento da identidade da comunicação e da UFMA, né, enquanto gestora de uma política de comunicação, enquanto criadora de uma política de comunicação que fortaleça o diálogo com a sociedade, né, que fortaleça essa inclusão, essa comunicação colaborativa e participativa. Queremos também deixar registrado e consolidar cada vez mais a marca UFMA como uma marca de excelência, né, considerando, portanto, para isso, novos produtos, novos programas, né, novas diretrizes comunicacionais para essa relação. Consolidar também, né, e fazer a vanguarda de uma comunicação científica, de uma divulgação científica cada vez mais ágil, cada vez mais dinâmica, né, reportada sempre a dinamicidade das plataformas que nós utilizamos e, claro, ampliar essas nossas relações interinstitucionais. Então, essas 4 grandes macroações vão nortear aí o trabalho da Superintendência de Comunicação durante a gestão do professor Fernando Carvalho. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre essas novidades aí que você falou também, mas agora vamos falar um pouco sobre a Diretoria de Assuntos Culturais, a professora Rosélis aqui ao meu lado. Conta para nós, explica um pouco mais, para quem não sabe, a gente está tendo aluno agora, né, novo na universidade, que quer conhecer um pouco mais sobre essas ações, então conta para nós qual que é o objetivo principal da Diretoria de Assuntos Culturais e de que forma que ela atua para fazer acontecer essa produção artística e cultural, tanto aqui dentro da universidade quanto fora dos muros.
Isso, a Diretoria de Assuntos Culturais é ligada à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, cuja pró-reitora é a professora Zefinha Bentivi, e um dos principais objetivos da Diretoria de Assuntos Culturais é exatamente fortalecer e fomentar as ações culturais dentro da nossa universidade, no âmbito da nossa universidade. E dessa forma nós trabalhamos firmemente em dois propósitos, duas frentes de trabalho, que são planejar, pensar e executar projetos que podem ser incentivados, projetos financiados por lei de fomento, ou ainda projetos não financiados, menores, financiados pela própria instituição ou por parceiros nossos. Essa é uma frente importante de trabalho na PROEC, na Diretoria de Assuntos Culturais. Uma outra frente é apoiar os fazedores de cultura e as ações da sociedade como um todo, ações externas à universidade. Então, esse apoio se dá por sessão de pauta nos nossos principais equipamentos de cultura, no caso, o Gentil Braga e o Palácio Cristo Rei, e apoio da nossa equipe a essas ações. Agora, obrigado, professora. Vamos falar um pouquinho aí sobre a Superintendência de Comunicação, porque houve uma mudança, né? Antes, a Superintendência de Comunicação, ela incluía aí outros setores, como a gráfica, né? Também a editora da universidade e a diretoria de eventos. Mas agora tem apenas três, que são, não digo nem apenas, né? Tem os três grandes setores que são muito importantes para a nossa universidade. Como eu falei há pouco, a TV, UFMA, a Rádio Universidade e também a Diretoria de Comunicação. Que benefícios essa mudança trouxe, né, e vai implementar na gestão da universidade? Acho que o primeiro benefício que a gente precisa levar em consideração é a modernização da estrutura, né? É preciso que a gente entenda que a área da comunicação é uma área super dinâmica e se refaz e se atualiza constantemente. Então, a dinamicidade das operações já é um segundo benefício com essa estrutura. Nós concentramos, então, nessas três diretorias, às quais você se referiu, todas as estruturas de comunicação da universidade. Então, essa coesão, essa modernização de estrutura e essa dinamicidade eu elencaria como os principais benefícios dessa reorganização, digamos, da Superintendência de Comunicação, tornando, portanto, os processos mais fluidos, né, os processos mais ágeis, para que a gente tenha uma comunicação que responda mais agilmente, né, mais diretamente às demandas que são postas. Obrigado, professor. Rosélis, você falou aqui agora há pouco sobre o apoio aos fazedores, né, de cultura. De que maneira e por meio de quais projetos, né, vocês vão colocar em prática, né, esse compromisso com os fazedores de cultura? Como o Pablo estava falando, nosso projeto enquanto instituição é sempre fazer mais. Mas UFMA, a gestão do professor Fernando Carvalho, traz exatamente essa proposta. E, nesse sentido, as nossas ações, elas contemplam todas as linguagens: música, dança, teatro, cinema. É claro que, estando dentro de uma universidade, nós pensamos muito a partir da dimensão do tripé ensino, pesquisa e extensão. E voltando, portanto, um olhar para a nossa comunidade interna, para os nossos acadêmicos, mas também um olhar externo para a sociedade. Toda a sociedade se beneficia com os projetos executados, desenvolvidos no âmbito da Diretoria de Assuntos Culturais. Então, o principal objetivo, um dos principais objetivos é também fomentar essa cadeia produtiva, é também fomentar as ações de cultura. Então, nós trabalhamos em todas essas frentes, digamos assim, sempre com projetos nossos, projetos inovadores, ações inovadoras dentro da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Diretoria de Assuntos Culturais. Perfeito. Agora, Pablo, vamos falar sobre cada uma dessas unidades de comunicação que integram aí o trabalho da Superintendência de Comunicação. Vamos começar aí pela Diretoria de Comunicação. Explica para nós o que é a diretoria, quais as atribuições, como que os estudantes e a comunidade acadêmica podem entender de fato o local, de que forma a diretoria atua. A Diretoria de Comunicação é aquela subunidade da Superintendência responsável por pensar, né, por criar,
por executar os programas e as ações, estratégias de comunicação, de relacionamento tanto interno, portanto com os públicos internos, professores, os alunos, os técnicos administrativos, né? Todo o público que está dentro da UFMA, mas também todo o público externo à instituição, com toda a sociedade. Então essa diretoria, por exemplo, ela é responsável pelo jornalismo da instituição, digamos, dentro de uma perspectiva de assessoria, inclusive de imprensa, né? Atendendo a essa imprensa, pensando as pautas, né? O assunto é em pauta, pensando as pautas para essa instituição, responsável pela comunicação institucional, as campanhas de relacionamento, pelo cerimonial do evento, pelas produções audiovisuais que vocês veem nas nossas redes, por exemplo, pelas próprias redes sociais digitais da instituição, que são gerenciadas pela diretoria de comunicação, pelo núcleo de redes sociais, que faz parte, então, dessa diretoria, e também da própria identidade visual da universidade no nosso núcleo de comunicação visual. Então, é uma diretoria abrangente, né, que tem 5 coordenações, que pensa, então, essas estratégias de comunicação para o público interno e para o público externo, né? Perfeito. Professora, projetos de arte e educação, eles de fato geram transformações incríveis dentro das comunidades, né? E aí eu queria saber, eu queria que a senhora falasse, em todo esse tempo em que a senhora está à frente da diretoria, de que forma, pela sua visão, né, a senhora testemunhando esse trabalho, de que forma essas ações conseguem impactar e, se possível, já pode trazer alguns exemplos práticos disso para nós também. Certo. Pensar cultura, na nossa perspectiva, a partir de um conceito firmado por 2 dimensões principais, a dimensão cidadã e a dimensão econômica. Quando a gente fala da dimensão cidadã, nós estamos falando da cultura como garantia de um processo de acesso, de democratização das condições de produção, das condições de acesso, das condições de fomento dessa produção. Quando nós estamos falando da cultura enquanto dimensão econômica, é exatamente com a garantia no contexto da criatividade, da inovação, como sendo essas 2 ferramentas importantes no processo de sustentabilidade dos fluxos de produção, dos fluxos de formação, dos fluxos de difusão. Então, a partir daí é que os nossos projetos são pensados. E a partir daí também que a gente entrega os trabalhos desenvolvidos no âmbito da Diretoria de Assuntos Culturais. Então, os nossos trabalhos, os nossos projetos desenvolvidos, eles geram renda, eles formam pessoas, eles incentivam novos talentos. Então, faz parte, como diz a cultura, necessidade básica. É o feijão com arroz, como diz o Gilberto Gil. Ela é necessária, né? Ela é necessária para nós, então, para a comunidade, para a sociedade como um todo. Ela em si se basta. Então, é nessa perspectiva que os nossos trabalhos, que os nossos projetos são pensados e a partir daí que a gente também desenvolve todas as nossas ações, podendo contemplar cada vez mais pessoas, democratizar os acessos e permitir cada vez mais. Obrigado, professora Rosélis. Agora, Pablo, vamos falar um pouquinho sobre a Rádio Universidade, que tem como slogan "O mundo se move" na 106,9, uma rádio aí que está há anos, quase 40 anos, né, no ar aqui no Maranhão. E aí eu queria saber de que maneira a rádio também vai estar plugada e sintonizada nas novas estratégias também dessa nova gestão, né, que está agora do professor Fernando Carvalho. Olha, é preciso que a gente pense que o rádio em si é sempre uma instituição em movimento, né? E aí, nessa perspectiva também, a nossa rádio, a Rádio Universidade, ela é uma instituição em movimento, tanto que no seu próprio slogan traz essa dinamicidade. E ela se reinventa a cada dia, né? Rosélis aqui falava sobre a formação cidadã, né? Sobre essa perspectiva cidadã da cultura. E é preciso que a gente diga que nesses 40 anos, a rádio tem se reinventado constantemente, não é? Ela acompanha as tendências, na verdade, inclusive ela traz vanguardas dessas tendências e um fortalecimento identitário da cultura maranhense que é sobremaneira, né? E ela é reconhecida por esse seu fortalecimento identitário aqui do Maranhão. E à medida que essa rádio ela aniversaria, à medida que ela avança com ela também
as suas novas tendências tecnológicas, né? Nós inauguramos novos programas, né? Nós inauguramos novos estúdios. À frente da rádio está a professora Josi Bastos. Então é preciso que a gente diga que realmente a rádio tem que se reinventado constantemente ao longo desses seus 40 anos, né? Por exemplo, agora em abril nós estreamos novos programas, novos formatos, né? Numa linguagem muito mais dinâmica, inauguramos um novo estúdio, trazemos para a rádio videocast, podcast, quer dizer, há uma nova dinâmica de produção e a Rádio Universidade tem acompanhado essa dinâmica de produção. E dentro dessa perspectiva, né, da gestão do professor Fernando Carvalho, é preciso que a gente entenda também que ela está sempre mais, né? Muito mais cultura, muito mais educação, né? Muito mais praticidade para o ouvinte ter acesso às informações que lá são veiculadas. É preciso que a gente lembre, portanto, que uma rádio universidade, uma rádio universitária, ela tem essa missão de, para além de informar, educar também, né? Então é preciso que a gente que a gente não esqueça que a rádio também tem o seu papel educativo, né? Afinal, nós estamos em uma instituição de ensino e é preciso que a gente entenda, portanto, todo o complexo que está por trás dessa instituição. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a TV UFMA, vamos falar também sobre o Guarnicê de Cinema, né, professora? Que é sempre um assunto muito grande, sempre tem pauta, é um assunto que está sempre em pauta. A gente daqui a pouquinho continua o nosso bate-papo, vamos para um rápido intervalo e o assunto em pauta volta já já. É um instante só. Estamos de volta com o assunto em pauta, hoje apresentando dois setores estratégicos da administração da universidade. E a gente conversa aqui no estúdio com o superintendente de comunicação da UFMA, professor Pablo Monteiro, e a diretora de assuntos culturais, professora Rosélis Barbosa Câmara. E agora nós vamos começar falando, professora Rosélis, sobre o Festival Guarnicê de Cinema, que nesse ano chega à sua 47ª edição. E eu já começo perguntando, sempre que eu tenho a oportunidade, eu sempre pergunto se a senhora já pode dizer alguma coisa, alguma novidade, dar algum spoiler, se já temos tema. Esse é o espaço que a gente tem agora, pela primeira vez, para ouvir de primeira mão, em primeira mão, alguma novidade sobre esse festival que é tão importante para a universidade e para o estado do Maranhão também. Eu diria para São Luís, para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo, porque o Festival Guarnicê de Cinema, nas suas 4 últimas edições, alcançou o mundo. Nós não somos mais um festival local, nós somos um festival internacional. No ano passado, nós chegamos a 43 países, nós tivemos um público no online de mais de 45 mil pessoas. Então, o público total do festival foi de quase mais de 50 mil pessoas no total, 3.500 mais ou menos no presencial e no online. Então, hoje nós somos um festival do mundo. Isso nos responsabiliza muito e nos faz trabalhar cada vez mais. Eu costumo dizer que o Festival Guarnicê de Cinema, ele é de janeiro a janeiro. Nós terminamos um e já estamos começando o outro. É o que acontece, nós estamos trabalhando desse ano, mas já estamos de olho lá no ano que vem. Então, sim, muitas novidades. É um festival que aparece para o público, como eu estou falando, começa a aparecer esse ano, por exemplo, em fevereiro, quando a gente abre o edital para a inscrição dos trabalhos, mas que nós já estamos nos bastidores trabalhando há bastante tempo. Enquanto as inscrições estão abertas, nós temos um trabalho sendo realizado pelo Comitê de Seleção, um comitê formado por pessoas, por nomes relevantes no cenário do audiovisual maranhense e brasileiro. E fora isso, esse comitê, é importante que se diga, é responsável por todo o trabalho curatorial que serão, das obras que serão exibidas e que vão compor a programação do festival, tanto nas mostras competitivas de curta e longa metragem, Maranhão e Brasil, e também nas mostras paralelas do festival. Então, esse é um trabalho muito sério e muito importante, que é o trabalho do Comitê de Seleção. Paralelo a isso, nós estamos
correndo atrás dos espaços onde o festival vai acontecer. Nós estamos trabalhando, formando a comissão de júri para também eleger os melhores filmes do festival. Nós estamos, a equipe de produção, trabalhando no site, trabalhando a comunicação, trabalhando a identidade visual do festival. É uma produção que não para, monitoria, o seminário, as oficinas, temos 6 oficinas esse ano, convidando as pessoas que vão ministrar essas oficinas, que também são do Brasil todo. Então é um trabalho realmente que não para. O festival, ele nos demanda muito, mas também é um trabalho que a gente faz com muito gosto, com muita satisfação, entregando cada vez mais para a sociedade, como dentro da perspectiva da gestão do professor Fernando, é um Guarnicê cada vez mais interativo, um festival cada vez mais democrático, um festival cada vez mais acessível por meio de propostas como, por exemplo, a oficina voltada para pessoas com deficiência, uma mostra voltada para pessoas com deficiência. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado o Festival Guarnicê 2024. É isso. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais sobre o Guarnicê de Cinema. Agora vamos continuar, Pablo, falando aí sobre as unidades de comunicação. Já falamos da diretoria de comunicação da Rádio Universidade. Agora vamos falar sobre a TV UFMA, essa emissora aqui, a nossa TV universitária, que é tão importante para a universidade, né, para o nosso estado também, e é uma TV que tem conquistado cada vez mais espaço. Nós somos a terceira televisão mais assistida pela EduPlay, a terceira televisão pública mais assistida, né, de acordo aí com a plataforma EduPlay. Eu queria saber como que a superintendência planeja garantir aí novos investimentos para que a TV continue aí fazendo o seu trabalho, que é tão importante para toda a sociedade, né? Isso. É preciso que a gente destaque aqui realmente a grande contribuição e a grande relevância que a TV UFMA tem, Robert, no sistema de radiodifusão pública brasileiro, né? Como você bem colocou, nós somos a terceira TV pública mais assistida na plataforma EduPlay. Isso para a gente é sinônimo de um trabalho que vem sendo desenvolvido de uma forma exemplar. Não é exemplar por quê? Porque a televisão, ela tem este papel de aproximar a instituição, assim, obviamente, também como a Rádio Universidade, como a própria diretoria de comunicação com seus veículos, ela tem esse papel de aproximar a universidade do cidadão, para que as nossas produções elas não fiquem represadas internamente, né? Para que a sociedade ela tenha acesso, de fato, ao que é produzido aqui, né? Por exemplo, como você está fazendo agora no Assunto em Pauta, como o Rosélis acabou de falar, do próprio Guarnicê, para que a sociedade tome realmente conhecimento, né? Daquilo que a UFMA faz e muito bem o faz, né? Então é preciso que a TV seja realmente vista como este foco de, inclusive, divulgação científica, né? E a gestão do professor Fernando Carvalho está realmente empenhada. O professor Fernando, pessoalmente, está muito empenhado em buscar novas parcerias, né? Temos visitado aí os ministérios, né, do governo federal para buscar financiamentos junto a esses órgãos. Tem visitado outras instituições que podem ser parceiras. Então, existe uma série de ações que estão sendo desenvolvidas pela gestão, né, encabeçadas pelo professor Fernando Carvalho, para que a gente cada vez mais avance na produção da TV UFMA e que a TV realmente se consolide cada vez mais como esse destaque entre as TVs públicas do país. Perfeito, muito obrigado, professor. Vamos agora voltar a falar um pouco sobre o Guarnicê, professora, que eu acho sempre muito importante a gente falar. Antes da pandemia, o Guarnicê era um evento muito presencial, né? Tinha esse caráter presencial. E aí veio a pandemia, nós tivemos que reconfigurar nossas relações, todas as nossas programações, e aí o Guarnicê ficou online, né? Ficou remoto. E aí depois que a situação normalizou, o Guarnicê, apesar de não ter mais esse mesmo perigo que tinha, o Guarnicê tomou para si isso, né? De continuar sendo tanto presencial quanto remoto. Isso também inaugura, desde então, uma nova forma de fazer dentro da universidade, de fazer cultura, né? Você falou sobre as milhares, centenas de milhares de pessoas que nos assistem ao redor do mundo, que participam desse programa, e eu queria, desse festival, e eu queria saber de você se é isso mesmo que você sente, né? Que não tem mais como voltar a ser somente presencial, é daqui só para frente para melhor.
É isso mesmo, Robert. Eu costumo dizer que o céu é o limite sempre, né? Então, graças aos investimentos feitos pela nossa universidade em tecnologias, o festival tem alcançado cada vez mais. Então, as parcerias com a EduPlay, a RNP, nossa superintendência de tecnologia, a superintendência de comunicação, todos esses caminhos têm feito com que o festival chegue cada vez mais longe e que a gente entenda que o formato híbrido ele veio para ficar, porque nós temos um público presencial cativo, mas nós temos um público no online também que a gente pode alcançar cada vez mais. Parcerias importantes também no cenário nacional, com o Sesc TV, com a EduPlay, com o próprio Itaú Cultural Play, com o Canal Brasil, Curta Brasil, EBC, são parcerias que projetam o festival para cada vez mais longe, para um cenário maior e quanto mais a gente conseguir alcançar, mais democratizar o acesso, levar o audiovisual, a produção audiovisual maranhense e brasileira para o mundo, é nosso papel enquanto instituição pública, enquanto universidade pública, poder fomentar, democratizar. E o Guarnicê tem feito muito bem cada vez mais esse papel de difusão do audiovisual maranhense e brasileiro, e isso também mostra o trabalho, a seriedade, a responsabilidade e o abraçar da nossa instituição para a cultura do audiovisual maranhense e brasileiro. Isso, obrigado, viu, professora? Pablo, vamos agora continuar falando um pouco sobre a TV. Como você falou, a TV UFMA é esse elo, né, entre tudo que se produz aqui dentro da universidade e a comunidade, que é para onde deve ir todo esse conhecimento e todo esse avanço que se realiza aqui dentro da universidade. E a TV UFMA, ela tem isso, né, essa prerrogativa de ser esse difusor, de ser esse vetor da informação e do conhecimento. Em abril, a TV UFMA inaugurou, estreou aí a sua nova programação para esta primeira parte do ano aí de 2024. Tem novos programas como o Conceito e também o Segue o Curso, que é um programa que ele traz novos debates aí sobre todos os cursos que nós temos aqui na universidade, traz também professores da casa, profissionais que se formaram por aqui, também os estudantes. Então é um programa bem legal, bem interativo, que traz essa nova linguagem. E eu queria saber de você, como gestor, né, da superintendência, de que forma a TV ajuda nessa comunicação organizacional também da universidade, né, levando aí um pouco de diferentes formatos, né, o caráter educativo, né, e profissional da universidade. Isso, como você bem colocou, a TV ela tem esse caráter, né, educativo. Acho que a principal função de uma concessão pública, né, de radiodifusão é, de fato, formar o cidadão, né, fomentar essa formação crítica do cidadão. E para isso ela precisa, levar esse conhecimento, né, produzido na instituição para fora da instituição, fazendo com que essa comunicação chegue a esse cidadão e ele entenda como ele pode usar esse conhecimento para si, para o seu benefício, para o benefício do próximo. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu diria é entender também que, assim como o sistema de televisão, cabe também à TV divulgar as ações da instituição, né? Uma prestação de contas, sim, inclusive por sermos uma instituição pública, que temos uma concessão pública, não é? Então é preciso que a TV também seja vista como este veículo que informa, que educa e que também forma. Porque nós temos bolsistas, nós temos estagiários curriculares que por aqui passam, que passam também pela Rádio Universidade, que passam também pela diretoria de comunicação e que após o término, por exemplo, do curso, estão no mercado e foram formados tanto pela UFMA quanto pela sua TV. Então é um papel importantíssimo nesse aspecto, não é? Isso. Professora, muito obrigado, viu, professor Pablo. Professor, agora vamos falar um pouco sobre, já falamos bastante aí sobre o Guarnicê, mas o DAC, durante todo o ano, ele atende a comunidade de diferentes formas e por meio de vários projetos. Quais são os outros projetos, as outras iniciativas que o DAC tem a oferecer à sociedade? Eu ainda quero voltar só um pouquinho para o Podemos Festival voltar, Guarnicê, só para podemos dizer sim, o claro. seguinte,
que o festival, pelo quarto ano consecutivo, segue com mais de 1.000 inscritos, né? Apesar de um período mais curto de inscrição esse ano, demonstrando a credibilidade do festival no cenário do audiovisual maranhense e brasileiro, junto aos fazedores do audiovisual, cineastas, diretores, produtores, realizadores de um modo geral, e também no circuito dos festivais brasileiros. Isso é muito importante, porque o Festival Guarnicê, ele traz o que há de melhor na produção e de mais atual na produção do audiovisual brasileiro. Isso é muito importante. Então, nosso trabalho curatorial, ele foca nisso, sempre no festival, que é tradição. Como você colocou, nós estamos indo para a 47ª edição, mas também é inovação. E é esse olhar inovador, esse olhar para o futuro, sem perder o pé na tradição, é que faz com que o festival avance cada vez mais, trazendo todos os anos novidades, inovações, pensando realmente, lançando esse olhar, projetando esse olhar para o futuro. Eu acho que essa é uma das receitas, sem falar do comprometimento, como eu já coloquei anteriormente, do comprometimento da equipe, da universidade, em fazer cada vez melhor o Festival Guarnicê de Cinema. Temos também o Festival Maranhense de Coros, que, como você falou, Robert, esse ano vai para a 44ª edição. Já posso dizer para você que é um projeto que vai ser realizado em outubro, e nós estamos trabalhando, já fechamos o regulamento. Nos próximos dias vamos começar a soltar matérias também sobre o FEMACO, e esse ano nós queremos voltar para mostras competitivas, nós queremos trazer coragem do Brasil todo, convidar a coragem do Brasil todo. Então vamos realmente dar uma repaginada e trazer e também inovar dentro do Festival Maranhense de Coros. Fora o Festival Maranhense de Coros, nós temos o Fest Reggae, que é um festival voltado para o reggae, que é patrimônio imaterial nosso. Nós temos o projeto Choro Gentil, também nessa perspectiva de valorizar as diferentes linguagens dentro da cultura, né, da arte, da cultura. Nós temos o Curta Lençóis, que é um projeto voltado para a região dos Lençóis, Barreirinhas e Santo Amaro, levar o audiovisual também para outros espaços, mas numa perspectiva sempre de formação, numa perspectiva de educação ambiental, porque lá nós temos o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e a importância de falar da proteção ambiental nesses espaços. Enfim, são vários projetos nas várias linguagens. Nós também temos o nosso espaço na Galeria Antônio Almeida, onde nós realizamos várias exposições. Em junho nós vamos ter uma exposição super especial que vai fazer referência aos 46 anos do Festival Guarnicê de Cinema. Para além disso, nós temos também uma exposição permanente no Mirante do Palácio Cristo Rei, sobre Gonçalves Dias, aberta à visitação. E nós temos o nosso Cine Teatro Aldo Leite, que é palco de vários projetos, como eu falei, projetos de música, de dança, de teatro, enfim, um espaço a serviço da cultura e da arte na universidade, para o público interno e externo à universidade. A gente já está se encaminhando para o final do nosso programa, mas, Pablo, eu queria que a gente falasse também sobre as redes sociais da nossa universidade. São centenas de milhares de seguidores, né, que acompanham aí os conteúdos da nossa universidade. A gente tem também a Dona UFMA, né, que teve até aí uma repercussão nacional sobre esses conteúdos. E aí eu queria saber de você, o que vocês pretendem fazer, se vem mais novidade por aí com relação às redes sociais. Explica para nós. Robert, as redes sociais digitais da universidade são um caso de sucesso mesmo, como você falou, com repercussão nacional. Nossa rede, por exemplo, o Instagram, nós temos aproximadamente 150 mil seguidores, e aí estou falando quase de aproximadamente 20 milhões de visualizações ano, né? Nós temos o X, nós temos o LinkedIn, né? Nós temos o nosso próprio canal no YouTube, enfim. São várias redes aí que estão disponíveis para a população, para que ela se mantenham informada, né, sobre os nossos feitos, sobre os feitos da universidade, né? E sim, muitas novidades aí virão, né? Nós costumamos sempre trabalhar o conteúdo, o formato, a linguagem, então virão novos quadros. Na verdade, nós já estreamos alguns quadros, como o Giro da Semana, que é um apanhado de tudo que aconteceu naquela semana, numa linguagem muito mais aproximada do nosso público, que isso é muito importante nas redes
redes, né? Que o público se sinta reconhecido ali, que se reconheça naquela rede e que dialogue com ela a partir disso, né? Então nós queremos fazer com que esse caso de sucesso continue sendo um caso de sucesso. Bom, a gente vai continuar falando porque a Universidade FM ela transmite o programa Oxente, que é aí uma parceria, um programa realizado por professores e alunos do curso lá da UFMA de Imperatriz. Então a gente vê aí esse trabalho que é feito na comunicação aqui em São Luís também se interligando às unidades, aos outros campos que tem, né, pelo estado. Então como é que você planeja também interiorizar essas campanhas e esse trabalho da comunicação nos campos do interior do estado? Perfeito. É preciso que a gente pense que a universidade, além do campus São Luís, ela tem mais 8 campos no interior do estado, né? Mas a universidade é uma só, né? E é preciso que a gente represente estes campos nos nossos discursos, né? Nos nossos produtos, nos nossos veículos. E uma missão, eu diria uma determinação que o professor Fernando Carvalho nos passou foi isso, né? De ver os campos do interior realmente retratados nos nossos veículos. Nós, por exemplo, tivemos agora recente, na maioria dos campos, né? Acompanhando o professor Fernando Carvalho nas suas viagens pela colação de grau, por exemplo, e conversamos, dialogamos com os gestores, dialogamos com os professores, dialogamos com os alunos para entender, então, o funcionamento, né, de cada um deles e ver da melhor maneira possível como nós podemos fazer essas parcerias, né? Nós temos alguns projetos também que nós estamos desenvolvendo em nível institucional para que nós tenhamos, então, agentes, digamos assim, agentes de comunicação em cada um desses campos, porque somente São Luís e Imperatriz têm o curso de comunicação, por exemplo, né? Mas que nos outros nós tenhamos esses representantes da comunicação que sejam essa ponte, né? Entre aquele campus e a superintendência de comunicação, para que realmente todos eles tenham voz, né, dentro dos nossos veículos. Então, muitas novidades estão por vir também no âmbito da interiorização. Perfeito. Professora Rosélis, agora é o espaço que você tem para falar sobre os canais, né, a comunidade que queira conhecer um pouco mais sobre os projetos, sobre tudo que a gente falou aqui, quais os canais que estão abertos aí para a comunidade acadêmica? O Pablo fala de muito trabalho, muita inovação, né? Muitas novidades no âmbito da gestão do professor Fernando Carvalho, no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, nós estamos sempre abertos. Eu costumo dizer, nós temos o Palácio Cristo Rei, que está aberto também para o público. Nós temos o Palacete Gentil Braga, de 8 às 14, de 8 às 12, de 14 às 18. Então, as pessoas podem ir lá. Nós temos sempre exposições abertas, nós temos sempre projetos sendo executados nos espaços do Palacete Gentil Braga. E os nossos canais de comunicação, se você quiser marcar pauta no Gentil Braga ou no Palácio Cristo Rei, basta passar um e-mail para a gente no dac@ufma.br ou então nas nossas redes sociais, o cultura.ufma, temos também o Guarnecer Cinema. Então, são espaços, a própria Superintendência de Comunicação também faz chegar até nós as demandas da sociedade para os espaços, para os equipamentos culturais da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, são caminhos, os canais principais da universidade também são espaços que fazem chegar as demandas até a gente. Então, nós estamos super abertos e esperando, na verdade, a presença do público, da comunidade interna, que é um dos nossos focos enquanto Diretoria de Assuntos Culturais, enquanto Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, mas também a sociedade como um todo, que é nosso papel, entregar para a sociedade o nosso produto, o resultado do nosso trabalho enquanto universidade, enquanto instituição pública, por meio da extensão e da cultura. Perfeito. Faço a mesma pergunta para você, Pablo, os canais aí para o pessoal conhecer um pouco mais, ficar por dentro aí das novidades da Superintendência de Comunicação. Olha, eu diria que vocês podem acessar as nossas redes, né? Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube, por exemplo, todos UFMA Oficial, né? @UFMA Oficial ou /UFMA Oficial. Nesses veículos estão as nossas principais informações atualizadas diariamente. Nós também temos o nosso site, www.ufma.br, onde, né, nossa equipe da Diretoria de Comunicação
atualiza diariamente a sociedade sobre as notícias da instituição. Fora isso, nós também temos os veículos da própria TV UFMA, né, que vocês estão nos assistindo agora, continuem a nos assistir, né? A Rádio Universidade também, que diariamente, com seu jornalismo, cultura e entretenimento, também pauta, né, várias notícias e pauta a sociedade. E temos também os canais, né, das redes sociais digitais dessas instâncias, né? Então, são essas as opções, digamos, que a sociedade tem para entrar em contato conosco. Perfeito. Agora é o momento de vocês darem as considerações finais de vocês, se vocês tiverem mais algum recado, alguma coisa para falar para o pessoal. Professora Rosélis. Primeiro, eu quero agradecer ao Assunto em Pauta, a você, Robert, e a toda a equipe da TV UFMA pelo espaço, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a Diretoria de Assuntos Culturais. Dizer que foi um prazer estar aqui nesse bate-papo, juntamente com o nosso superintendente, o professor Pablo, e chamar, convidar e dizer para a sociedade, para os que nos assistem, que a DAC, nossa Diretoria de Assuntos Culturais, está de portas abertas para recebê-los. Nós estamos com vários projetos para 2024, alguns em execução, outros programados para o segundo semestre, e todos eles são projetos realmente que entregam, que democratizam o acesso à cultura e que nós temos muito prazer em receber todos que tenham interesse de estar conosco. Então, nos sigam nas nossas redes sociais, nos visitem nos nossos espaços, nos nossos equipamentos culturais, nós vamos ter muito prazer em recebê-los e nós estamos trabalhando em prol da arte, da cultura na universidade e no estado do Maranhão e também no Brasil, evidentemente. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço. Pois não, gostaria de mais uma vez reforçar o agradecimento pelo convite aqui no Assunto em Pauta, né? Dizer para você que nos assiste que nós estamos aqui à disposição, se vocês quiserem entrar em contato conosco. Nossa gestão é uma gestão colaborativa, uma gestão participativa, né? É uma gestão que reflete realmente a gestão do professor Fernando Carvalho e que nós estamos esperando as sugestões, né? Entrem em contato conosco, comentem sobre os nossos produtos, sobre os nossos serviços prestados, compartilhem experiências conosco, né? Mandem as mensagens nos directs. Em breve teremos novidades, novos produtos, novos programas. Avaliem, mandem o feedback de vocês. Nós estamos sempre à disposição para fazer como o professor Fernando Carvalho traz no seu slogan, uma universidade sempre de mais qualidade, sempre mais inclusiva e sempre mais diversa. E para isso nós contamos com a colaboração de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Perfeito, chegamos ao fim aí de mais um Assunto em Pauta. Nós queríamos agradecer a presença do Superintendente de Comunicação da UFMA, professor Pablo Monteiro, e da diretora de Assuntos Culturais, a professora Rosélis Barbosa Câmara. Agradecemos também a você que nos assiste pela TV e pela internet. O programa de hoje termina aqui. A gente volta no próximo episódio com mais um Assunto em Pauta para você. Até lá!